paz, meus irmãos. Eu peço para que você abra a sua palavra agora no livro de 1 Samuel e eu peço para que você leia todo o capítulo 1, do verso 1 até o verso 28. Nós vamos falar sobre uma história de uma família que todo ano subia até o templo do Senhor para oferecer sacrifícios. Essa família é composta por Elcana, o esposo, e Penina e Ana, suas duas esposas. O texto vai dizer que Penina tinha filhos. E quando o texto fala filhos no plural, eu penso que no mínimo eram 2 filhos. O texto também vai dizer que Penina zombava de Ana, porque Ana não podia dar luz a filhos, não podia gerar filhos. Ana era estéril. E a esterilidade de Ana vai pautar todo o texto, todo o capítulo 1. E nós vemos também, através do texto, que Eucana, marido, ao distribuir as porções que os seus familiares iam oferecer em sacrifício, ele dava a porção de Penina, dava a porção dos filhos de Penina e dava uma porção especial para Ana. E o texto também vai dizer que, além de dar uma porção especial para Ana, ele a amava. Então eu penso que Eucana tinha um cuidado a mais com Ana, justamente por ela não poder dar filhos. Eucana também, em alguns momentos, a gente vê especificamente no verso 8 do texto, que ele dizia para Ana, quando Ana estava chorando, Ana estava pranteando o fato de não poder ter filhos, ele falava para ela: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, né? Então eu penso que também que Eucana não se importava com a questão de Ana não poder dar filhos, ou não se importava em demasia, né, com o fato de Ana não poder gerar filhos para ele. E toda essa história vai pautar o que nós iremos dizer aqui. Nós iremos falar sobre a consciência da fraqueza, que eu e você e todos os cristãos precisamos ter. E o que é essa consciência da fraqueza? É entender que não é por meio de mãos humanas, não é por meio da nossa experiência ou conhecimento que nós iremos alcançar o favor do nosso Deus, mas sim quando nós entendemos que nós somos incapazes de certas coisas, nós somos incapazes de dar alguns passos, e nós precisamos desse Deus para dar os devidos passos. Ana vai dizer que Ana tinha essa consciência da fraqueza, porque ela lamentou e canalizou o seu lamento em Deus. Ela entregou o seu lamento a Deus. E eu penso que quando a gente entrega o nosso lamento a Deus, quando a gente entrega verdadeiramente aquilo que nós temos no íntimo do nosso coração a Deus, nós nos blindamos contra o orgulho e contra a soberba. É isso que um dos pontos que a consciência dessa fraqueza, desse entendimento de que eu não consigo, mas Deus, eu através do meu Deus, consigo galgar os passos, eu entendo. Eu me blindo contra a soberba e contra o orgulho. Outro ponto interessante até, que a gente vai ver no verso 14, é que quando Ana está pranteando, está orando, Eli, né, que é o sacerdote do templo, ele fala para Ana: mulher, larga os vinhos, achando que Ana estava embriagada. Ana explica para ele, né, o fato dela estar orando, estar lamentando, estar falando com Deus. E ele fala isso justamente porque Ana fala apenas movimentando os seus lábios e não falando em alta voz. Então ele insulta ela de certa forma, mas o que eu acho legal e interessante aqui é que Ana não se importa com isso. Ela continua a canalizar o seu lamento em Deus, falar com Deus. Ela mantém a comunicação com Cristo. Isso também é um dos pontos de quem tem, do cristão que possui a consciência de levar o seu lamento a Deus. Ele não se importa com o que os terceiros vão dizer. Ele se importa sim de fato em manter a comunicação com Cristo, a comunicação com Deus. E Ana manteve isso. E um terceiro e último ponto que eu vejo nessa história é que Ana alcançou aquilo que ela desejava. Ana
entendeu e alcançou e obteve a vitória. Assim como eu também e você podemos obter a vitória. É fato que nem sempre aquilo que nós queremos irá acontecer. Mas o fato é que quando nós estamos em Deus e nós entregamos esse lamento para Deus, as coisas, independente do caminho que elas ganham, que elas tomam, nós teremos paz no nosso coração. Nós teremos o consolo em nosso coração. Por quê? Porque eu estou pautado e arraigado nas promessas do Deus Altíssimo. Outro ponto que a gente pode verificar também através do texto é que Ana, através da consciência de sua fraqueza, da sua limitação, ela adquiriu a verdadeira humildade em Deus. Ela atribuiu a vitória dela a Deus. A gente vê no texto, se a gente for continuar lendo os demais capítulos de 1 Samuel, a gente vê que o Samuel, filho de Ana, cresceu, se tornou um dos maiores profetas do Velho Testamento, ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, ungiu o segundo rei, que foi Davi, e através disso, Ana ofereceu essa vitória a Deus, ofereceu essa conquista a Deus, ao nosso único Deus. E assim como Samuel, uma certa idade, ele teve uma certa idade, ela levou ele ao templo e dedicou a vida dele ao Senhor. Isso nada mais é do que, de fato, dedicar a vitória e ao que ela conseguiu alcançar a Deus, a única e exclusivamente a Deus. Então, meu irmão, eu queria que você, de fato, despertasse isso no seu coração hoje. Essa consciência de que, muitas vezes, as nossas mãos não têm força. Nosso conhecimento não pode ir além de onde nós estamos. Então eu peço para que você, de fato, leve a sua oração, leve o seu lamento ao nosso único e verdadeiro Deus. Que Ele vai nos ouvir, Ele vai nos dar a paz e Ele vai nos dar o consolo. Amém? Peço que você não deixe de ler o texto, leia todo ele e medite nele. E eu peço para Deus que tenha misericórdia de nós e que nós, de fato, despertemos essa consciência de que sem Ele nós não somos nada. Deus abençoe, grande abraço e até a próxima.